Percebi que minha vida era uma farsa completa no instante em que girei a chave da porta da frente naquela tarde fatídica. Durante 7 ciclos anuais, acreditei piamente que minha companheira fosse meu alicerce emocional, alguém que transbordava zelo e afeto genuíno por nossa existência mútua. Contudo, a máscara de bondade caiu de forma abrupta, revelando uma face que eu jamais poderia imaginar existir sob aquele teto que construímos com tanto esforço. Permitam-me relatar a sequência de eventos que estilhaçou minha realidade. Aos 35 anos, mergulhei em uma fase existencial que me confrontou com as nuances mais sombrias da vida conjugal e das responsabilidades paternas. Minha esposa, com quem divido quase uma década de memórias, sempre representou o exemplo máximo de carinho em meu cotidiano. No entanto, essa percepção sólida desmoronou quando a verdade se manifestou como uma tempestade de incertezas. Nossa trajetória, abençoada pela chegada de uma pequena de 4 anos, era o pilar da minha estabilidade emocional. Infelizmente, as adversidades globais, a crise sanitária e a subsequente perda do meu sustento profissional lançaram névoas densas sobre nosso pacto matrimonial. Os atritos verbais tornaram-se rotina, evoluindo para um patamar que eu nunca julguei possível. A descoberta de um comportamento clandestino estava prestes a desencadear um caos sentimental que testaria a resistência de cada tijolo que assentamos juntos. A seguir, apresento o relato de um homem lidando com as cicatrizes da deslealdade e a busca por um horizonte ainda nebuloso. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de narrativas reais, onde exploramos relatos profundos do cotidiano. Antes de prosseguirmos, apreciaria muito se pudesse demonstrar seu apoio clicando no ícone de positivo, fazendo sua inscrição nesta comunidade, deixando seu pensamento nos comentários e enviando este relato para conhecidos que apreciam tramas intensas como esta. Vamos mergulhar nos detalhes. No primeiro relato, eu com 35 e ela com 31, mantemos um vínculo de aproximadamente 7 temporadas. Sempre a considerei uma alma gentil e dedicada ao nosso bem-estar. Todavia, recentemente, ela demonstrou ser uma personalidade totalmente distinta do que eu conhecia. Questiono-me se ela apenas interpretou um papel durante todo o nosso tempo de união. Após um ano de casados, fomos agraciados com nossa herdeira, que hoje é a razão do meu fôlego. Os tempos difíceis da pandemia nos atingiram com força, resultando na minha demissão. Enquanto eu buscava desesperadamente qualquer fonte de renda, ela mantinha suas funções em um ambiente corporativo. Nossas brigas frequentes sobre minha situação financeira deixaram o clima doméstico insuportável. Em um desses episódios de fúria, ela me agrediu fisicamente perante nossa filha, que certamente sentiu o impacto daquela agressividade, mesmo sem entender a gravidade. Minha parceira frequentemente me humilhava pela falta de um salário fixo e pelo desgaste do nosso laço. Eu, que não finalizei os estudos básicos, encontrava barreiras gigantescas para me restabelecer no mercado. Apesar do meu esforço contínuo em diversas frentes, as portas permaneciam fechadas. Há 2 dias, ao retornar para casa mais cedo após realizar algumas entregas autônomas para garantir o sustento extra, fui confrontado por uma visão que ficará gravada para sempre em minha memória. Encontrei minha esposa na área da cozinha, envolvida em atos de extrema intimidade com um sujeito que eu nunca tinha visto. Ela notou minha chegada, mas manteve uma postura gélida até processar o que estava acontecendo, momento em que soltou um grito de pavor ao me ver ali parado. Meu impulso era confrontar o invasor, mas optei por uma calma forçada. Abandonei o local levando as chaves do veículo dela, já que eu não possuía um próprio, e segui para buscar nossa pequena na instituição de ensino. Momentos depois, ela surgiu na rua com a aparência visivelmente desleixada e o rosto corado, provavelmente exausta após o encontro clandestino. Ela derramou lágrimas, jurou sentimentos eternos e pediu clemência. Eu estava mudo, apenas tentando processar o motivo daquela traição. Indaguei sobre a duração daquela farsa, mas recebi apenas respostas evasivas. Ela alegou ser um erro isolado, mas a confiança já havia sido incinerada. Deixei-a na residência e cumpri meu dever de buscar nossa filha. Fomos comer algo rápido em uma lanchonete e por breves instantes tentei apagar as imagens da cozinha da minha mente. Aproveitamos o tempo juntos até que recebi uma notificação dela dizendo que iria para a casa de uma colega de trabalho para buscar tranquilidade. Ignorei a mensagem. Ao chegar em casa, avistei o homem na calçada.
Coloquei nossa filha para descansar e fui tirar satisfações. Ele se virou para mim em prantos, alegando desconhecer o fato de ela ser uma mulher casada. Apenas o observei em silêncio absoluto. Fiquei ali, testemunhando sua angústia enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O sofrimento e o desorientamento pareciam nos unir de formas opostas. Ele não tinha noção da família que ajudou a destruir ou dos corações que foram feridos. Após um intervalo que pareceu durar horas, ele se retirou ainda soluçando. Permaneci na calçada deserta tentando organizar o furacão de sentimentos que me dominava. No interior da casa, o silêncio era ensurdecedor. Minha esposa ainda não tinha voltado. Meu peito queimava com uma mescla de fúria, melancolia e um sentimento de abandono profundo. O futuro era um ponto de interrogação. Varrei a noite em claro, submerso em dúvidas cruéis. O sol trouxe uma paz momentânea, mas as perguntas continuavam sem solução. Concluí que precisava de espaço para absorver o impacto, traçar um novo destino para mim e para minha pequena. Não seria uma caminhada simples, mas eu precisava encontrar forças para recomeçar, mesmo que do absoluto zero. Com o coração apertado e o peso da decepção, dei o passo inicial rumo ao desconhecido, focado em encontrar uma saída nesse labirinto escuro. Reforço alguns pontos aqui para que a situação fique nítida para todos. Naquele diálogo com o estranho, exigi explicações e ele revelou que ela basicamente construiu uma rede de mentiras. Ela afirmou ser solteira, disse que o antigo marido vivia em outro estado e que a criança morava apenas com ela. Ele relatou que nunca utilizavam o dormitório principal, preferindo a sala ou a cozinha, pois eram os cômodos sem retratos da nossa família. Fiquei paralisado, sem reação. Senti como se meu próprio corpo fosse um território estrangeiro. Nunca experimentei tamanha devastação emocional. Pedi que ele se retirasse, mas ele explicou que estava sem transporte e que minha esposa o trouxe, prometendo levá-lo de volta sem qualquer sinal de culpa. Talvez ele estivesse sendo honesto sobre seu arrependimento. Acabei dando uma carona para ele até seu destino, mantendo o silêncio total durante o percurso. Ao chegarmos, perguntei se ele tinha algum compromisso sério. Ele admitiu ter uma namorada. Sugeri que ele fosse transparente com ela sobre o ocorrido para preservar a integridade dela e do vínculo deles. No fim das contas, a decisão de contar a verdade seria dele. Ele apenas assentiu e deixou o carro. Retornei ao lar para cuidar da minha filha. Senti-me quebrado e sem direção. Chorei mais nessas 48 horas do que em toda a minha existência anterior. Agora, meu único foco é resguardar minha pequena. Não desejo cruzar o caminho daquela mulher nunca mais e pretendo acionar a justiça o quanto antes para finalizar esse matrimônio. Buscarei manter vocês informados sobre o desenrolar dos fatos. Obrigado pela escuta. Em uma atualização recente, estou em conversas com um especialista jurídico. Ele me alertou que o cenário não é dos mais simples e que a guarda integral da criança é improvável. A estratégia mais viável é lutar por uma guarda compartilhada equilibrada, algo que aceitei de imediato. Agradeço pelo suporte de todos. Outra atualização. Faz 20 dias que a deslealdade foi exposta. O processo de separação está drenando minhas energias. Não estou em meu juízo mais perfeito. Só preciso colocar para fora o que sinto. Sinto uma irritação constante e um vazio imenso. Parece que o universo conspira contra mim e não sei como gerenciar esse fardo. Essas repetições são para garantir que todos compreendam os detalhes. No segundo relato, meu irmão tentou algo imperdoável com minha noiva, e agora minha linhagem espera que eu conceda perdão. Vamos ao início de tudo. Tenho 29 anos e conheci minha companheira de 26 há quase 7 temporadas nos tempos de faculdade. Nossa ligação surgiu por meio de círculos sociais comuns, e logo engatamos um romance. Quando a apresentei aos meus parentes, todos ficaram fascinados, inclusive minha mãe, que costuma ser mais fechada com pessoas novas. Devo pontuar que meus pais são imigrantes e, desde que nos estabelecemos aqui, mantiveram-se muito ligados às suas origens, sendo reservados com quem não compartilha da nossa cultura. Isso pode soar como preconceito, mas garanto que não é o caso. Meu irmão de 35 anos era meu maior exemplo antes desse incidente. Eu o respeitava por sua resiliência diante dos desafios locais e por sua postura protetora comigo e com nossa irmã caçula de 23. Ele sempre pregou que não deveríamos nos sentir inferiores e que tínhamos nosso lugar garantido na sociedade. Quando apresentei minha namorada, eles criaram um laço de amizade. O tempo voou e ela se integrou totalmente à família, especialmente com meus irmãos.
Era comum vê-la em compras com minha irmã ou jogando conosco em momentos de lazer. Estava presente em todas as nossas celebrações. Foi em um desses eventos festivos que todos nós acabamos excedendo no álcool, a ponto de muitos adormecerem ali mesmo na sala dos meus pais. Alguém me questionou por que meu irmão não foi detido. Respondi a essa pessoa e quero esclarecer aqui. O motivo principal é que eu o agredi de tal forma que ele precisou de cuidados hospitalares. Ao consultar uma advogada, fui informado de que, se eu o processasse, ele poderia me denunciar pela agressão e eu acabaria encarcerado também. Minha namorada não estava pronta para o trauma de um depoimento judicial naquele momento. Minha prioridade era o bem-estar dela e eu não poderia apoiá-la se estivesse preso. A solução imediata foi obter uma ordem de proteção para ela. Além disso, ficamos sob sigilo porque ambos recebemos essas ordens contra ele. Não revelei isso aos meus pais de imediato. Se ele surgisse, eles teriam que chamar as autoridades. Sobre a atitude da minha mãe, alguns sugeriram que era por questões étnicas, mas posso assegurar que esse não é o motivo. Agora, sobre o ultimato que dei à minha família. Eles precisariam escolher entre apoiar um agressor ou manter o vínculo comigo e com minha noiva. No entanto, um comentário em meu post anterior me abriu os olhos para algo aterrorizante. Sugeriram que, para ele ter tamanha audácia em uma casa cheia, talvez ele já tivesse feito algo similar antes e contado com o acobertamento dos meus pais. Essa ideia me abalou profundamente. Discuti isso com minha noiva e ela compreendeu minha necessidade de investigar. Falamos com minha irmã e começamos a sondar outros conhecidos sobre o passado dele. Membros da família não lembram de nada, mas amigos trazem narrativas bem diferentes. Minha noiva sentiu um calafrio ao cogitar que ele pudesse ser um predador recorrente. Decidimos coletar evidências para expor a verdade. Ainda não confrontei meus pais, mas farei isso em breve junto com o ultimato. Se descobrirmos que alguém sabia e se calou, essa pessoa também sofrerá as consequências. Talvez eu demore a atualizar, pois o foco agora é a justiça. Não era o que eu planejava para este mês, mas é necessário. Minha noiva tem sido uma fortaleza e estou orgulhoso de sua coragem. Na atualização final, meu irmão finalmente está respondendo por seus crimes. Descobrimos 8 casos de mulheres diferentes, incluindo minha noiva, que foram vítimas dele de alguma forma. Estamos lidando com isso. O embate com meus pais foi adiado para evitar que eles interferissem nas investigações. Rompemos o contato por enquanto, pois a confiança foi quebrada. Minha irmã, que parecia neutra, na verdade estava nos ajudando secretamente. Ela descobriu que, após o incidente, ele fugiu para o outro lado do país e espalhou a mentira de que foi expulso porque teve um caso com a noiva do irmão. Ele teve a audácia de manchar o nome dela. Ele não tinha registros criminais porque eu o mandei para o hospital antes de qualquer queixa formal. Ele reconstruiu a vida lá e retomou contato com minha mãe em 2022, durante o auge da crise sanitária. Eles se visitaram em segredo. E a pior revelação, ele tem uma filha, fruto de um encontro casual. Ele e a mãe da criança decidiram criar a menina sem casamento. Minha irmã me mostrou as fotos e meu mundo girou. Aquela criança era mais um motivo para buscar justiça, para que ela nunca sofra nas mãos dele. O dia da prisão foi tenso. A polícia bateu na porta da casa dos meus pais e ele tentou fugir, resistindo e sendo imobilizado com choque. No tribunal, o julgamento foi devastador. 2 vítimas choraram copiosamente ao depor. Minha noiva manteve a postura firme, mas desabou em meus braços depois. Ele foi condenado pelas 8 acusações e passará o resto da vida detido. Ele tentou me acusar de força excessiva, mas o juiz descartou a alegação. A mãe da filha dele, após ver as provas, decidiu se afastar e nos ajudar. Quanto aos meus pais, será doloroso não tê-los por perto, mas a segurança e a verdade vêm primeiro. Meu futuro agora é ao lado das mulheres que amo e respeito. Sinto que um fardo imenso foi removido. Agradeço a todos que compartilharam suas dores aqui. Vocês não estão sozinhos. No terceiro relato, eu traí meu marido porque presumi que ele estava sendo infiel. Ele partiu e o silêncio dele é meu maior castigo. Tenho 27 anos e ele 37. Estamos juntos há 6 temporadas, 4 delas casados, com um bebê de 20 meses. Nos conhecemos em uma celebração e a conexão foi instantânea. Ele era magnético, charmoso e muito disputado, mas me escolheu. Senti-me a mulher mais sortuda do mundo. Sempre me senti inferior a ele em termos de aparência, mas ele nunca me deu motivos para duvidar de seu amor.
Eu sabia de seu passado com muitas mulheres, mas ele sempre afirmou que eu era a única. Após o parto, ganhei peso e minha autoestima despencou. Ele tentava me incentivar a treinar com ele, mas eu via isso como uma crítica velada, mesmo que ele negasse. Minha insegurança me cegou. Comecei a ver fantasmas onde não existiam. Vasculhei o celular dele e vi mensagens de ex-namoradas que ele recusava ou bloqueava. Em vez de me sentir segura, criei uma teoria de que ele escondia algo. Em um momento de loucura, procurei um antigo namorado. Nos encontramos em um hotel. Eu queria vingança, mas senti um nojo imediato após o ato. Contei tudo a ele dias depois, chorando. Ele não disse nada. Apenas pegou suas coisas e saiu. Tentei ligar centenas de vezes sem sucesso. Estou desesperada para salvar meu lar, mas sei que meu erro foi fruto da minha própria mente doentia. Minha vida está em ruínas. Ele voltou apenas para pegar o restante das roupas e ver nosso filho, tratando-me com um olhar de desprezo que me matou por dentro. Ele quer o divórcio e apenas o direito de ver a criança. Sinto um vazio insuportável. Eu me odeio por ter destruído tudo o que tínhamos por causa de paranoias infundadas. Estou pagando o preço mais alto. Se você apreciou esses relatos, por favor, deixe seu apoio e acompanhe nossos próximos conteúdos emocionantes que certamente trarão reflexões profundas sobre a natureza humana. Obrigado por estar conosco até este momento final.